Olá, nós podemos dizer que a Eucaristia possui uma dimensão política? Eu sei que se nós colocarmos essas duas palavras assim, uma ao lado da outra, alguns grupos dentro da igreja começam já a entrar em combustão, porque dizem que nós estamos fazendo politicagem com a Eucaristia. Mas é porque são pessoas que entendem a política de maneira muito estrita e restrita, ou seja, entendem política como a política partidária, o apego a uma ideologia ou, em alguns casos, o apego a um determinado candidato. Agora, quando nós entendemos a política no seu sentido original e originário, a política como essa preocupação pelo bem comum, ou seja, eu que me preocupo não apenas comigo mesmo e com o meu umbigo, mas com a totalidade da comunidade. É possível dizer que existe uma relação entre a Eucaristia e a política? Sim. E quem vai dizer isso? A Igreja. Quer dizer, não existe fé cristã sem uma iminente dimensão social. E esta iminente dimensão social, inclusive, gerou na Igreja uma doutrina social com princípios sociais claros que nos ajudam e nos norteiam dentro da caminhada da Igreja na história. Agora, e aqui está o ponto da questão. É interessante que ninguém vem se confessar ou vem se aconselhar por problemas ligados à doutrina social da igreja. Ou seja, ninguém vem aqui, normalmente nas paróquias, para dizer que pecou porque está explorando seus empregados, ou pecou porque tem um excesso de riqueza acumulada, ou pecou porque, enfim, é alguém que cedeu à corrupção. É muito difícil pessoas confessarem os pecados ligados à doutrina social, à vida política da comunidade cristã. E essa é uma questão fundamental e importante para nós entendermos nosso contexto atual, porque nós colocamos o peso dos pecados apenas na dimensão vertical, ou seja, na relação entre o ser humano e Deus. Só que nós esquecemos, por um lapso, que não existe essa relação sem essa relação. Ou seja, após a encarnação do Verbo, se nós de fato dissermos que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus feito homem, que assumiu toda a condição humana para redimir toda a condição humana de todo o poder do pecado, significa dizer que toda a realidade histórica foi tocada por Deus e é morada de Deus. E nesse sentido, não existe para o cristão uma separação das relações com Deus e com os irmãos. É tudo uma grande relação. A relação com Deus passa pela relação com os irmãos necessariamente. E todo o pecado social, toda a injustiça social, ela desafia as nossas celebrações eucarísticas. Em um sentido, toda missa celebrada é válida, evidentemente, por um sacerdote ordenado. Toda missa celebrada em comunhão com a igreja é lícita, evidentemente. Porém, toda missa celebrada é verdadeiramente autêntica se naquela comunidade cristã nós temos pessoas que vão celebrar a Eucaristia, que celebram junto com pessoas que são causadoras de injustiça, ou seja, nós temos pessoas exploradas, pessoas amassadas, massacradas por injustiças sociais. E na mesma assembleia estão aqueles que cometem as injustiças, estão aqueles que fazem as injustiças, estão aqueles que mantêm um sistema de injustiça. Essa missa é autêntica? Repito, evidente que pela doutrina da igreja ela é válida e ela é lícita. Aqui não é essa a questão, ela é autêntica, ou seja, ela é aquilo que Jesus queria que ela fosse. E nós temos que nos perguntar isso a partir da perspectiva do Natal. Onde Jesus nasceu? Onde colocaram o Filho de Deus? Não foi no palácio de Herodes, não foi no palácio do imperador de Roma, nós sabemos que o colocaram no coxo dos animais. Ora, se nós temos este Deus que fez essa escolha, nós temos que fazer muita atenção para as nossas escolhas sociais e políticas, porque elas desafiam e colocam em xeque a autenticidade das nossas celebrações.